Nosso bom dia a todos os queridos irmãos e irmãs. Dizer a todos vocês que nos enchemos de muita alegria interior pela graça de estarmos aqui pela primeira vez. Porque sempre é um momento mágico em que reencontramos almas peregrinas no trabalho do Cristo. E um momento também em que novos amigos e novos irmãos vão se engalanando na caminhada em direção à luz que o Evangelho do Mestre aponta para todos nós. A nossa fala dessa noite vai girar sobre esse tema, levantar e seguir. E nós vamos fazer uma incursão sobre esse ensinamento extraordinário de nosso Senhor Jesus Cristo. Naturalmente, a palavra foi toda ela elaborada com base numa lição pinçada desse livro, Levantar e Seguir, de Emmanuel, psicografia de Chico. E é interessante que, como esta casa toda ela se volta para essas almas luminosas que trabalharam através de Chico, nós podemos dizer que estamos em casa. Em casa. Essa aqui é uma tomada do Lago de Genezaré, uma foto recente, para assim conduzirmos o nosso psiquismo de volta àqueles dias primeiros em que tudo começou, em que o cristianismo nasce banhado pela luz de Jesus e que o Espiritismo, 1800 anos depois, vai de volta buscá-lo nas suas fontes de origem. Aqui nós temos duas tomadas do Lago de Genezaré, visto de Cafarnaum. Aqui nós temos Jesus, que habitualmente, todas as manhãs, aportava nas margens de Cafarnaum, e a multidão já se acomodava na praia, e o Mestre se aproximava e tecia as orientações sobre o trabalho do dia, iluminando os obreiros para a tarefa. Era uma coisa maravilhosa que se repetia e, naturalmente, nesses encontros, Jesus foi convidando os seus colaboradores, dizendo simplesmente: vinde a mim, que eu farei de vós pescadores de almas. Porque, na verdade, o grupo dos seus colaboradores foi arregimentado de uma colônia pequenina de pescadores na cidadezinha de Cafarnaum. Contudo, os pesquisadores, os estudiosos do Evangelho, eles procuram, assim, de usar um tratamento didático para nos ajudar a entender todo o trabalho de Jesus. E eles classificam os acontecimentos da vida de Jesus, apenas para nós entendermos, em acontecimentos, por exemplo, históricos. Quando nós estudamos, por exemplo, o nascimento de Jesus, o deslocamento de José e Maria de Nazaré para Belém, e todas as circunstâncias que caracterizaram aquele acontecimento, nós estamos estudando um acontecimento histórico da história de Jesus. Quando nós estudamos as curas, a manifestação riquíssima da mediunidade curadora de Jesus, nas diversas situações em que ela ocorre, nós estamos estudando acontecimentos de natureza fenomênica, que o Espiritismo trará uma luz intensa com a codificação 1800 anos depois. Quando nós estudamos os discursos de Jesus, as orientações que ele trouxe, que traçou dentro da grande legislação divina e cósmica, nós estamos estudando acontecimentos de natureza doutrinária. Também os estudiosos entenderam que Jesus fez 4 grandes sermões. Mas isso não significa, literalmente, que ele só falou 4 vezes. Pegando-se as diversas falas de Jesus e catalogando os assuntos, notaram que 4 grupos predominantes de temas foram abordados.
O Sermão da Montanha, por exemplo, é riquíssimo porque ele contém toda a essência da mensagem do Evangelho. Ele merece ser estudado e aprofundado por todos nós. O chamado sermão profético é quando Jesus lança informações sobre acontecimentos futuros, para que pudéssemos identificar os grandes momentos da nossa marcha evolutiva. Aqui nós temos o Templo de Salomão ao Templo de Jesus, naturalmente se chamava ali Templo de Herodes, e Jesus então diz que esse templo não ficaria pedra sobre pedra. Estranharam ele ter dito isso, e no ano 70, os exércitos romanos pulverizam a cidade de Jerusalém, nessa imagem que o artista plástico nos mostra, demonstrando que realmente o templo ficou pedra sobre pedra. Esse é um outro momento do chamado Sermão dos 7 ais, dos 8 ais. É um sermão de um lamento, onde Jesus, depois de deixar evidente que ele viera primeiro para o povo que o acolhera, e esse povo não o quer. Do alto do Jardim das Oliveiras e contemplando Jerusalém que se esparramava aos seus pés, Jesus chora, lágrimas descem dos olhos do Mestre, e ele dirá, entre outras coisas: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e que apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis recolher os teus filhos, como a galinha debaixo das asas recolhe os seus pintainhos, mas não me quisestes ouvir. Em verdade te digo que não mais me vereis, até que digais: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. O sermão do cenáculo é o sermão de despedida, onde ele reúne os seus 12 amigos, colaboradores mais diretos, e vai dizer a ele, entre outras coisas, das agruras do grande testemunho que vai acontecer. Em seguida ele é preso e nós conhecemos a história. Mas exatamente no sermão profético, quando ele vai lançar informações sobre o futuro, informações que serão enriquecidas com João no livro Apocalipse, foi um sermão de natureza altamente impactante. E, naturalmente, os apóstolos, com os olhinhos arregalados, perguntaram para o Mestre: mas, Senhor, quando essas coisas vão acontecer? E Jesus dirá para ele: não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Dá-se a impressão, literalmente falando, que nós não temos nada com isso. Nós não estávamos lá. Não éramos nós que estávamos ali encarnados. Mas a que geração se referia Jesus? Será que ele estava se referindo tão somente aos seus contemporâneos? Aos que foram testemunhas oculares daquela fala? Ou será que o Mestre se referia a todos os espíritos que estavam exclusivamente encarnados no planeta naqueles dias? Ou será que Jesus estava se referindo a todos os espíritos, independente de estar encarnados ou desencarnados, mas que se achavam vinculados em fazer a sua trajetória evolutiva no nosso planeta? O que vocês acham? Qual a alternativa mais sensata? A letra C? A letra C? Vocês vão pagar um preço por isso. Vão pagar um preço por isso. Logo, se dissemos a letra C, significa que todos nós, em especial presentes esta manhã, somos almas que conhecemos Jesus. Sabemos o significado e sabemos a importância do amor e do perdão.
embora nem sempre vivenciamos o amor e nem sempre tenhamos a capacidade de perdoar. Somos almas que conhecemos a importância de nos reconciliarmos com o nosso irmão, em caráter de urgência urgentíssima, enquanto estamos a caminho com ele. Porque esses ensinos de Jesus nos são familiares. Nós somos aquela geração a que ele se referia. A solidariedade, a indulgência, são sentimentos, são valores que nós temos informações sobre eles. É bem verdade que nem sempre vivenciamos integralmente esses qualificativos, mas nós sabemos o que eles significam e, sobretudo, a caridade, que é a vivência do amor, que é o amor colocado na sua concretude, sem cuja vivência não haverá salvação, diria Kardec. Ora, naturalmente, diante dessa realidade, da opção que fizemos, da escolha da letra C, algumas perguntas nós começamos a fazer para nós mesmos. Diante dessa realidade indiscutível, nós perguntamos: o que é que faltou para o nosso envolvimento com Jesus em caráter de totalidade? Alguma coisa faltou, porque não é possível. São 2000 anos de informações. Onde é que falhamos? O que é que fizemos? Sobretudo aquilo que a lei divina recomendava não fazer, para não nos infelicitar, mas nós fizemos. Caminhamos na sua contramão. Algo disso aconteceu, porque ainda estamos caminhando, patinando. O que é que não fizemos? Aquilo que a lei divina recomendava fazer para a conquista da felicidade. Dirão os espíritos a Kardec que o homem somente é infeliz quando se afasta da lei divina. Olha que coisa maravilhosa, que contribuição poderosa nos traz a doutrina. E o que é que nós não fizemos que a lei mandava fazer? O que é que achamos que fizemos? Isso é gravíssimo, porque nesse estado estamos mergulhados numa grande ilusão e achamos que estamos fazendo e não estamos. Estamos nos enganando a nós mesmos. São questões difíceis. Ora, Jesus realizou curas maravilhosas que encantam todos aqueles que adentram no estudo da sua mensagem. Ele recomendava ao grupo dos seus colaboradores 2 providências: ide e curai os enfermos. Investiu os seus colaboradores do exercício da mediunidade curadora. Vamos minorar a dor do nosso irmão. Primeira parte da lição: e falai-lhe do reino de Deus. Ou seja, vamos embasar a doutrina, o evangelho que renova, para que a cura, no primeiro passo transitória, se efetive nas profundezas da alma. Nem sempre fizemos isso. A história do paralítico de Cafarnaum é empolgante, porque ele não consegue chegar na casa de Pedro, atrelado 25 anos numa cama, momento em que ele pede para 4 amigos que o levem até a casa de Pedro. E quando eles chegam diante da casa de Pedro, a multidão apinhava do lado de fora. Não era só no INPS que tinha fila, não, lá também tinha fila há 2000 anos. Mas esses 4 jovens vigorosos tiveram uma ideia. Sabiam que a casa de Pedro tinha uma abertura e vão descer a cama do paralítico pelo telhado. Todos se esparramam e Natanael, o paralítico, estava diante de Jesus. Jesus, naturalmente, olhou para aquele homem e lhe disse: Natanael, o que queres que eu te faça? Porque ninguém ajuda quem não quer ser ajudado. Olha a maneira
grandiosa com que Jesus inicia a questão. Natanael, o que queres que eu te faça? E ele se espanta, porque nunca conseguira chegar perto. Ele diz, Senhor, como sabes o meu nome? Ao que Jesus lhe responde, que pastor seria eu, se não conhecesse as minhas ovelhas? Jesus nos conhece na palma da mão e sabe das necessidades de cada um de nós. E Natanael externa a sua vontade de recobrar os movimentos, de poder caminhar, como todos os outros amigos, ao que Jesus lhe diz, então levanta-te e anda. Duas coisas só falou, levanta-te e anda. Natanael começou a se levantar, fez um gesto de gratidão e foi embora. Mas é exatamente aí que talvez esteja o caminho da mina. Porque o nosso envolvimento com Jesus talvez não tenha se dado, porque ele requer dois momentos importantes na nossa vida. O momento em que nós nos levantamos porque estávamos caídos, e depois de levantado, o momento de seguir, de caminhar, de se renovar, de se transformar. É possível que tenhamos feito apenas a primeira parte da lição, várias vezes, e na hora de seguir o divino amigo, nós desertamos tantas vezes para recomeçar tudo de novo nesses 2 milênios transcorridos. Levantar significaria sair da posição em que nos encontrávamos. Mas que posição é essa em que nós nos encontrávamos? Em que posição nos encontrávamos? E muitas vezes, em que posição muitas vezes nos encontramos ainda? Pode não ter nada a ver essa imagem. É uma carruagem. Nos primeiros dias do século, somente as famílias riquíssimas dispunham desse veículo de locomoção. Possuir uma carruagem era a menina dos olhos do consumismo daqueles dias. Aí alguém iluminado cortou a carruagem no meio, colocou um motorzinho e saiu esse calhambequezinho que também era a menina dos olhos. Aprimoraram o calhambeque, ficou mais sofisticado, mas eles estão vendo que o requinte, e todos queriam ter um carro desse. Na década de 50 já estava assim. Então nós vamos notar que sempre tivemos um profundo apego pelas coisas do mundo, em detrimento, em prejuízo das coisas da alma. E porque isso se dava num profundo descompasso, nós quase sempre nos levantávamos quando estávamos machucados, mas na hora de seguir Jesus, nós nos perdíamos na ilusão, como que anestesiados aí, olha, sombra e água fresca no bem bom. Como que uma alma mergulhada numa situação dessa vai se preocupar com o mundo espiritual? São raríssimas as exceções. Vivemos anestesiados na grande ilusão dos interesses passageiros. Nos diz Emmanuel que o homem jaz, repousa, acomodado nas vantagens passageiras. Ele não cogita de mudanças. Ora, a ação de levantar, ela realmente ocorre no momento em que nós precisamos de ajuda. Há necessidade de alguém nos ajudar a tirar do chão, de ajuda. Mas quando é que isso ocorre? Quando nós estamos caídos. Quando estamos de pé, não há necessidade. Portanto, é uma ação que o terceiro participa. Porque somos imperfeitos. Não conseguimos atinar ainda para a seleção dos valores melhores. Porque somos infelizes, em decorrência do nosso caminhar na contramão da grande legislação divina que rege a vida. Ora, essa aqui é a cena que se desenvolve numa casa espírita, quando o trabalho já está acabando. Aqui nós temos nesse canto os encarnados que já estão indo embora. E esses 4 são 3 espíritos desencarnados
E esse aqui, de cabeleira farta, ele está com dúvidas e vai perguntar para este médico sobre a saúde e sobre a doença. E esse espírito dirá para ele que a saúde será a exteriorização do equilíbrio interior de quem tem alcançado mediante a sua comunhão com as leis divinas. Ou seja, a nossa comunhão, fazendo o que a lei manda e não fazendo o que ela pede para não fazer, nós atingiremos esse nível de grandeza. E exteriorizando isso, o nosso corpo saudável e o nosso espírito saudável. E a doença, dirá o mentor espiritual, a enfermidade, ela representa o expurgo, o pôr para fora dos desequilíbrios mentais de quem ainda insiste em caminhar na contramão dessa lei divina. Vejam que é por aí. Ora, a segunda parte de lição é quando Natanael cata a caminha, põe no ombro e sai correndo feliz. Mas nesse momento há que se falar a ele do reino de Deus. É onde o trabalho de divulgação é grandioso, porque ele vai dar subsídios àquele que levantou para consolidar a cura da sua enfermidade. Seguir seria seguir o quê? Os ideais renovados que agora esposamos e vivenciá-los no cotidiano. Seguir adiante renovado e disposto a auxiliar os outros na mesma dimensão ou mais ainda de que fomos auxiliados. Essa imagem de Paulo, num momento riquíssimo em Roma, falando de Jesus, nos diz Emmanuel que nós nos levantamos do campo emotivo quando estamos caídos, mas não nos movimentamos para o trabalho do bem. É aí que nós empacamos. Comparecemos na casa espírita, tomamos o passe renovador das energias, restaurador das áreas enfermiças, e depois vamos embora. Não queremos mais saber. Não nos movimentamos no trabalho do bem. Esquecemos-nos da ação que completaria a libertação dos males e das imperfeições. Só fizemos a lição pela metade, só levantamos e não seguimos. Ainda dirá emocionado o apóstolo, ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, nada sou. É a segunda parte valorosa da lição, nada sou. O homem ainda não aprendeu que fora da caridade não há salvação, não há salvação. A vida nos oferece momentos de escolhas. Seguir Jesus é caminhar com Ele da sombra para a luz. Seguir Jesus é uma ação pessoal. É diferente de levantar. Levantar, o outro pode me ajudar, mas a ação de seguir é difícil porque ela é pessoal. Ela é intransferível. O pai não vai caminhar pelo filho e nem pelo irmão. É o grande testemunho que temos que dar individualmente perante a nossa consciência. Para seguir Jesus se fazem necessários, evidentemente, se fazem necessários, estabelecer objetivos. Sim. Não podemos sair de qualquer jeito. Fizemos isso 2000 anos. Emmanuel escreveu um livrinho chamado Roteiro. A palestra desta noite será baseada nessa lição de Emmanuel. Porque nós não temos feito um roteiro com critério para a nossa caminhada. Temos que estabelecer objetivos, temos que perseguir esses objetivos estabelecidos.
senão nós ficamos apenas no patamar da teoria e temos que caminhar decididamente na direção que escolhermos. Decididamente, com vigor. Ora, para a realização de tudo isso, nós estamos providos pela bondade de Deus de duas forças extraordinárias, todos nós, sem nenhuma exceção. Sem nenhuma exceção. Uma dessas forças se chama inteligência. Ser inteligente é a lei do universo. Mesmo os doentinhos mentais, que muito apressadamente dizemos que não são inteligentes, não é bem assim. Ao contrário, são almas com inteligência acima da média, mas que por alguma razão delinquiram no exercício do amor. E hoje retornam num estado de conturbação, quase sempre albergados por pais com intensa capacidade de amar, para que eles possam superar esse trânsito doloroso da colheita de uma semeadura difícil. Mas todos somos inteligentes. E a outra condição que temos é a vontade, simbolizada nesse monumento vigoroso na cidade de São Paulo, dos bandeirantes que desbravaram o continente. A vontade. Podemos dizer que a inteligência é o farol que ilumina o caminho, que nos mostra as opções, mas somente ela, a vontade, é a força que promove a ação. Portanto, a inteligência, ela vai sinalizar as alternativas, mas a decisão, a escolha e a concretude é a vontade que vai determinar. E nós começamos muitas coisas e paramos porque a vontade nossa é fraca e fraqueja. Vamos analisar cada um dentro de nós, se não é isso que ocorre. A inteligência nos mostra a sombra e a luz, mas somente a vontade determina qual é o caminho a seguir. E das nossas escolhas vai redundar a nossa felicidade ou a nossa amargura. A nossa amargura. Jesus foi peremptório. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E quando Kardec indaga qual o tipo mais perfeito que Deus enviou à Terra para nos servir de modelo e de guia, respondem os Espíritos que foi Jesus. Portanto, para a nossa referência, não há Espírito mais grandioso do que o Mestre amado. Porque ele percorreu todos os caminhos. Ele perfeitamente sabe indicar a nós o caminho melhor e mais seguro. Ele diz isso como quem de fato sabe, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E para que nessa caminhada não mergulhemos mais nas fantasias e nas ilusões, o Mestre completa dizendo: ninguém vai ao Pai senão por mim. Não há outra alternativa. Não há outra alternativa. Ora, mas diremos assim, que seguir Jesus é nos movimentar no caminho trilhado por Ele. Onde é que falhamos? Estávamos caídos e o Mestre amado nos estendeu as mãos, através de servidores da sua vinha, e nos levantamos. Caído estávamos e nos levantamos. Mas não seguimos. Achávamos que éramos os donos da bola, da situação, e desertamos do cumprimento dos nossos deveres. Quem recorre ao Cristo, fala-nos Emmanuel nessa mensagem, extasia-se ante a suavidade imensa que lhe caracteriza a presença no próprio coração. Porque Jesus é manso,
é amoroso, é envolvente, é grandioso. Entretanto, não basta, diz o mentor, essa forma de encantamento. Isso é pouco para nos alterar a vida pessoal. Temos que usar a inteligência que sinaliza e a vontade que promove as mudanças, as transformações. Essa cena mostra o moço rico do Evangelho. Esse moço tinha irrestrito conhecimento da legislação judaica religiosa da época. Perguntou para Jesus: Senhor, o que me falta para ganhar a vida eterna? Jesus disse para ele: somente uma coisa te falta, umzinho só. Mole, mole, hein? Só uma coisa te falta. Volta, vende tudo o que você tem, distribui para os necessitados. Depois você vem e me segue, Diz o evangelista Marcos no relato que o moço não respondeu, emudeceu, girou nos calcanhares e foi embora contristado. E o evangelista assinala, porque ele era senhor de muitos haveres. Muitos haveres. 1800 anos depois, ou 1600 anos depois, esse moço está reencarnado na Espanha e recebe um convite do rei da Espanha para vir no Brasil trabalhar como espião do governo espanhol, porque era fundido Brasil e Espanha, porque ele achava que os portugueses estavam se aproveitando da presença efetiva do comando espanhol. Quando ele desembarca no porto, na cidade de São Luís, lá no Maranhão, ele visualiza uma multidão que só ele via, não se dera conta de que a mediunidade se lhe descerrava naquele momento. Eram negros, eram índios, massacrados, escravizados, que pediam que ele os ajudasse com o seu saber. Foi então que aquele jovem ouviu de novo na acústica da alma o mesmo timbre daquela voz que ele identifica nos registros profundos. Vai, vende tudo o que você tem, distribui para os pobres, depois volta e me segue. Ele toma dos seus apontamentos, chama o seu contador, o manda de volta para a Espanha, para que venda tudo, distribua, traga apenas o necessário para a sua subsistência. Abandona o encargo que lhe pede o rei da Espanha, nunca fez aquilo, e vai dedicar a sua vida num trabalho por mais dignidade ao segmento escravo, o negro e o índio. 1600 anos. Ele ainda era na Espanha a segunda grande fortuna depois do governo espanhol. O desapego é difícil. Ele não conseguiu seguir Jesus. Nicodemos procura Jesus angustiado por questões de natureza filosófica, mas não tinha estrutura para sambarcar as informações grandiosas. E Jesus lhe fala sobre a reencarnação. Vai meio atordoado embora. Também não conseguiu seguir Jesus. Não é fácil. O próprio Cristo conversando não conseguiu. Judas Iscariotes, companheiro de batalha, de luta, de trabalho, e entendeu tudo errado, também não consegue seguir o Mestre. O próprio Emmanuel, naquele encontro na praia, magistralmente registrado no livro há 2000 anos, Jesus diz para ele: eu não venho ao encontro do chefe de Estado superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento e dor trarão de volta ao regaço de meu Pai. Ele vai seguir depois. Quem leu o livro sabe. Ele chega em casa e desmente tudo. Porque não é fácil. Mas muitos seguiram. Muitos seguiram. Todos os apóstolos foram fiéis até o fim, cada um deles no seu reduto de trabalho. Citamos aqui apenas Mateus, Marcos, Lucas e João e todos os outros. A figura veneranda de Paulo,
nessa representação mágica de Rembrandt, na prisão de Roma, escrevendo a carta aos Hebreus. Mesmo na prisão, esse homem trabalhava. E a vida dele merece ser conhecida no livro magistral de Emmanuel, Paulo e Estevão. Quem não leu, leia, não perca tempo, corra para ler esse livro. E quem leu, leia de novo, porque ele reconstrói o cristianismo primitivo na sua pureza de origem. Estevão segue Jesus ao sacrifício máximo da morte por apedrejamento. Maria de Magdala, no dizer de Divaldo, a maior divulgadora do Evangelho depois de Paulo, porque ela sai de um lodaçal em que se encontrava, o levantar dela foi difícil, e o seguir Jesus mais difícil ainda. O testemunho dessa mulher é grandioso, é grandioso. Vejam que nós é que não estamos conseguindo, mas muitos conseguiram. Allan Kardec, essa figura veneranda da codificação espírita, também o exemplo irrestrito de um seguidor do Mestre amado, e essa figura doce que nos enche a alma de ternura, também representa aquela pessoa que seguiu Jesus esplendorosamente. Estamos terminando um grande ciclo evolutivo. Estamos adentrando num ciclo novo. Tudo isso vaticinado por Jesus no sermão profético. Vivemos presentemente a nossa encarnação mais preciosa, decisiva. Estamos na encruzilhada entre a sombra e a luz. Decidir é preciso, como diz o poeta. Façamos isso em caráter de urgência, para não chegarmos na condição dolorosa em que chegou o poeta, quando escreveu sobre o tempo perdido. Chico nos diz que uma das coisas mais dolorosas para o espírito que volta é dar-se conta de que desperdiçou na terra a dádiva do tempo. Escreveria esse poeta profano: Deus pede estrita conta do meu tempo. É forçoso do tempo já dar conta, mas como dar sem tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo? Olha que magistral como ele coloca. E ele prossegue: para ter a minha conta feita a tempo, dado-me foi bem tempo e não fiz conta. Todos nós estamos assim. Para ter a minha conta feita a tempo, dado-me foi bem tempo e não fiz conta. Eu não quis, sobrando tempo, fazer conta. Quero hoje fazer conta e falta tempo. E lança um apelo a todos nós: ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis esse tempo em passatempo, cuidai enquanto é tempo em fazer conta. Mas se os que contam com seu tempo fizessem desse tempo alguma conta, não choravam como eu o não ter tempo. Meus queridos irmãos, que possamos, a partir desta manhã luminosa, seguir efetivamente com Jesus em caráter de totalidade, Que esse vulto luminoso de Jesus, caminhando nas areias do lago, que possamos a Ele nos aconchegar e caminhar com Ele nessas areias. É os desejos de José e da Araci, da minha metadinha, que compartilha comigo esta tarefa de falar de Jesus. Muito obrigado a todos e que o Senhor nos abençoe. Muito obrigado. Eu não sei se sobre o tema abordado, alguns dos irmãos quiserem fazer alguma pergunta, eu diria como o saudoso professor José Jorge, do Rio de Janeiro:
Perguntem o que quiser e responderei se souber. Era baixinho, magrinho, mas era esperto, viu? Pergunte o que quiser e responderei se puder. O Miramês. Há uma informação do João Nunes Maia, num dos livros, que foi o Miramês. É porque há pessoas que têm muita facilidade de ganhar dinheiro. Se elas correrem do dinheiro, o dinheiro corre atrás dela. Mas não é que o dinheiro é ruim. Nós temos exemplos extraordinários de empresários maravilhosos que balanceiam as coisas. As casas André Luiz, no Vale do Paraíba, é mantida basicamente por grandes empresários de São Paulo, que partilham parte dos seus ganhos para manter uma instituição de custo elevadíssimo como aquela, e maravilhosa. E como ocorre em todos os lugares. Nós não vimos aquele tapezinho na sua casa ontem daquela educadora que fez um trabalho maravilhoso, como que é mesmo o nome dela? A Cecília Rocha. Um trabalho maravilhoso no campo da cultura espírita, e durante 18 ou 20 anos, as viagens dela foram bancadas por alguém que ela não sabia quem era. Então, o dinheiro não é isso, não é que ele é ruim em si. É sermos sempre o Senhor dele, nunca permitir que ele se assenhoreie de nós, não é verdade? E também não há, Jesus não quer que peguemos e demos tudo para os outros e vamos ficar mais um pobre a mais, não é? É saber administrar isso com inteligência. Porque o dinheiro funciona como o sangue que conduz a vitalidade no corpo. Ela é a energia que move o mundo físico. Mas administrado com sabedoria, promove maravilhas. Né? Tranquilinho? Não ficaram assustadinhos, não, né? Todos nós estamos nessa canoa. Às vezes minha esposa fala, mas você fala assim, o pessoal fica assustado, né? Não é com esse objetivo. É realmente nos levar à reflexão corajosa de como nós estamos, né? Porque o ciclo está fechando. Não é verdade? Concluído? Tudo certo?